This call is now being recorded. Pronto. Hoje, nós vamos começar o nosso conteúdo, tá? Que trata de equação do momento linear, equação da conservação do momento linear para um volume de controle inercial, também chamado de equação da quantidade de movimento. Então, é uma forma que vocês podem ver aí também no livro, descrito esse conteúdo dessa forma. Então, só seguindo o nosso cronograma, né? A gente está aqui no item 3.4, na aula de quinta-feira falaremos aí de energia, do item 3.5, e eu sempre, né, depois do item 3.5, vou para escoamento incompressível de fluido não viscoso, porque ele faz uma continuidade desse assunto que é equações básicas na forma integral para chegar na nossa equação de Bernoulli. E aí o nosso último conteúdo vai ser introdução à análise diferencial. Só para ressaltar aí a nossa prova, eu sempre falo no início da aula para vocês não esquecerem. Essa semana eu já libero, certo, o questionário para vocês já começarem a fazer. A gente já tem conteúdo aí o suficiente para que vocês consigam fazer as questões aí iniciais da nossa unidade 2. Então, o Bruno que tinha perguntado da outra vez, pode abrir, já começar a fazer, para não deixar para a última hora, vocês vão ter aí 15 dias para fazer, então, gente, se fizer espaçadamente, for tentando uma questão por dia, vai dar certo, tá? E aí, quando a gente vê na semana que vem o nosso assunto, que é equação de Bernoulli, eu já também libero a prática de simulação, que é sobre esse conteúdo, né? Nossa segunda unidade tem aí a mesma roupagem da unidade 1, questionário, relatório e prova. Quem não fez o relatório sabe a falta que faz esses 10%, ou quem não fez o questionário. Então, por favor, façam, é bem importante. Vou fazer uma revisão, tá? Porque a gente começa essa segunda unidade falando do teorema de transporte de Reynolds e aplica, né, as nossas leis aí básicas, ou nas nossas leis na mecânica dos fluidos aí para encontrar as nossas equações básicas. Então, a gente vai... Mesma coisa que a gente fez para a equação da continuidade, né? Se tratando de massa, de vazão, de fluxos, a gente tem falado disso nas últimas aulas, na aula da terça e da quinta-feira da semana passada, onde a gente pegou o teorema de transporte de Reynolds, que nos diz que essa taxa de variação da propriedade N no sistema, aqui fizemos foi analisando a propriedade massa, hoje vai ser a quantidade de momento linear, é igual à taxa de variação total dessa propriedade contida no volume de controle, ou seja, essa taxa de variação ao longo do tempo, né, desta propriedade no volume de controle, mais os fluxos, né, o fluxo dessa propriedade extensiva na superfície de controle. Então, um ponto bem importante, a gente arbitra o volume de controle e analisa esse fluxo, né, através desta área, sobre essa superfície de controle. A gente vai seguir fazendo isso aqui, né? A gente fez essa análise aí dessas 3 regiões, sempre tomando muito cuidado, né, com a direção do vetor velocidade dos elementos de área, lembrando que sempre apontam para fora. Então, aquele sinal é bem importante para a nossa equação quando a gente fala de fluxo. Na entrada, a gente tem sentidos opostos, então a gente vai ter um sinal negativo e na saída a gente vai ter um sinal positivo do nosso produto escalar VDA. É um ponto bem importante porque agora a gente vai falar de momento linear, vai falar de pressão e a gente precisa entender, né, qual é essas relações para poder montar a nossa equação da continuidade, do momento linear e da energia. Então, falamos aí, só fazendo uma revisão do que fizemos para a equação da continuidade, pegamos a nossa, né, propriedade, que é a massa, né, e concluímos que ela varia ao longo do sistema igual a este acúmulo, né, o que fica ali contido no volume de controle ao longo do tempo, mais os fluxos. E aí falamos de fluxos volumétricos, fluxos mássicos e fluxos em peso. Essa é a nossa equação final, né? Então, que essa equação a gente ainda pode fazer algumas considerações. Se o meu regime for permanente, o meu volume de controle fixo, indeformável, então a gente pode anular esse termo que trata desta variação, acúmulo no volume de controle, e ter apenas os fluxos. Então, são algumas considerações que a gente pode fazer. Muitas vezes, gente, né, nesse conteúdo, a gente vai ficar com equações enormes, né? O que a gente vai fazer é simplificar.
existe uma taxa de variação de massa dentro do volume de controle? Ok, não existe, a gente pode desprezar esse termo e dizer que o somatório aí dos fluxos tem que ser igual a zero. Fluxo de entrada e fluxo de saída, que a gente disse também, né, que todo o somatório dos fluxos de entrada tem que ser igual ao somatório dos fluxos de saída, não importa se eu altero a área, o que vai alterar é a velocidade, mas esses fluxos se mantêm. Então, essa equação da continuidade, ela é usada, né, para quando a gente quer encontrar esses fluxos volumétricos máximos ou em peso, quando a gente quer encontrar a velocidade. E hoje que a gente vai falar da equação da quantidade de movimento, a gente vai tratar da força. Então, quando a gente quer entender a força que o fluido exerce sobre uma superfície quando está em movimento, um bocal, uma válvula, uma junção, a gente vai quantificar por meio dessa equação da quantidade de movimento. Tranquilo? Só fazendo uma revisãozinha do que a gente já falou, para nos situarmos, pois hoje vamos falar da equação da conservação do momento linear, né, que pode ser calculado. Esse momento ele pode ser calculado fazendo o produto do vetor velocidade com a massa, né, massa do fluido, a gente está falando aqui de fluido. E já que a gente trata, né, a gente quer conhecer a variação desta propriedade n ao longo do tempo, né, então essa taxa de variação do momento linear de uma partícula, ou seja, P, né, ao longo do tempo, se a gente fizer a regra, boa tarde, Mayara, se a gente fizer a regra de cadeia, então, como é a regra de cadeia? Eu pego o primeiro termo, que é m, né, e multiplico aqui pela variação da velocidade ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui, ó, m dv dt. Vou pegar o segundo termo aqui, que é o vetor velocidade, e multiplico pela massa mdt, variando ao longo do tempo, não infinitesimal de massa. Então, essa é a taxa da variação do momento linear, que vai ser igual a massa, dv dt, mais a velocidade, dm dt. Vamos trazer um conceito já falado nas aulas passadas. A massa ela não vai variar ao longo do tempo. Lembra que aqui na nossa equação da continuidade, ó, a massa não varia ao longo do tempo. Então, a gente pode aqui, né, anular esse termo, pois a gente já sabe que a massa não varia ao longo do tempo. Então, essa nossa taxa de variação do momento linear vai ser igual a massa dv dt. Por sua vez, a variação da velocidade ao longo do tempo é o quê? Aceleração. Então, essa variação do momento linear, essa taxa de variação, é igual a massa vezes a aceleração. O que eu estou dizendo é igual a força. Massa vezes a aceleração, por sua vez, é a força. Então, o que a gente quer estudar, quando a gente estuda a conservação do momento linear, né, e o que a gente quer entender é que esse somatório das forças que atuam, né, sobre aquele sistema, volume de controle, essa taxa de variação desse momento vai ser igual à força resultante, atuando ali sobre aquela região onde a gente vai analisar, né, seguindo aí a lei de Newton. Então, vamos guardar isso daqui, tá? Pois vamos agora aplicar no teorema de transporte de Reynolds. Né? Isso é a nossa conservação do momento linear, essa taxa de variação ao longo do tempo, e a gente vai, né? Gente, voltei. E como Newton diz, né, que ela pode ser expressa ali, observando essa taxa de variação do momento linear, considerando um referencial inercial, né, ou em repouso, ou se movendo em uma velocidade constante, essa variação, né, que é igual à força, e por sua vez o momento linear é velocidade vezes a massa. Então, observe que esse momento linear no sistema é igual a... Gente, desculpa, é um carro de som. Tá incomodando ou tá dando para me escutar? Acho que tá dando, né, para me escutar. Dá para escutar eu e o carro de som. Já já ele passa. É igual a integral
né, no sistema de velocidade vezes a massa. A massa, esse infinitesimal de massa, já falamos também na outra aula, já que a massa específica é massa por volume, né? Então eu isolo aqui a massa, tenho que esse infinitesimal de massa vai ser a multiplicação da massa específica vezes esse infinitesimal de volume. Então, aqui onde tínhamos dm, vamos ter para a integral no volume de controle, que faz parte desse sistema, V, massa específica, dA. Tudo bem até aí? Observe que é a mesma coisa que a gente está fazendo para a equação da continuidade, né? Só tem que lá a gente estava analisando a massa. Aqui a gente vai analisar o momento linear. E aí a nossa segunda lei de Newton, ela nos diz que o momento linear total daquele sistema, ele é conservado, né? A gente falou da equação da conservação da massa, a equação da continuidade. Não, a gente está considerando aqui, né, antes a gente fez para a massa, agora a gente está considerando que a nossa propriedade é o momento linear, mas fazendo a mesma análise, tá, Bruno? A gente vai aplicar isso no teorema, o teorema de transporte de Reynolds, ele é genérico para que a gente aplique essas nossas equações, nesse caso, de acordo com a segunda lei de Newton, né, que ela nos diz que o momento linear total desse sistema, ele é conservado se a força, né, a nossa propriedade de análise agora externa, que age sobre esse sistema, ela vai ser nula. É por isso que conservação do momento linear. Vamos agora aplicar isso ao teorema de transporte de Reynolds, certo? Vamos aplicar, já. No tempo inicial, o volume aqui, né, de controle coincide com o sistema. Mas essa análise que a gente está fazendo, né, é para coordenadas em repouso ou se movimentando em velocidade constante, né? Então, a gente vai considerar ali todo aquele sistema e o volume de controle coincidentes. Então, esse somatório das forças que agem, né, sobre o sistema é igual ao somatório das forças no volume de controle. Então, mesma coisa que eu mostrei, o sistema, né, a integral de VdM no sistema é igual à integral no volume de controle de V massa específica dA. E vamos pegar esse esse aqui, Bruno, é o teorema de transporte de Reynolds, onde a gente vai, né, trocar aqui pela nossa propriedade de análise. N vai ser um momento linear, né, que é P, então a variação desse momento linear ao longo do tempo no sistema vai ser igual. E aqui a gente vai também fazer a nossa troca, né, dividindo o momento linear pela massa. Lembra a propriedade intensiva, né, vai ser essa propriedade de análise dividido pela massa de tudo que está ali naquele sistema. Então, N vai ser P, é um momento linear, a gente vai substituir aqui, né, que por sua vez é velocidade vezes a massa. Esta propriedade aqui é N dividido pela massa. Então, a gente vai pegar isto daqui e dividir pela massa para encontrar tudo isso daqui vai ser a nossa propriedade de análise no volume de controle e na superfície de controle. Olha, momento linear dividido pela massa vai ser velocidade vezes a massa dividido pela massa. Ó, eu tenho aqui essa minha propriedade agora, que é o nosso vetor velocidade. Isso aqui é o vetor velocidade, lembrando que VdA é um produto escalar. A gente vai precisar analisar ali o sentido, né, para onde aponta a velocidade e o elemento de área. Sempre, Bruno. Sempre essa nossa propriedade aqui, né, ela vai estar dividida pela massa. E nesse caso aqui, a de análise é o momento linear.
Arrumando aqui, deixando, né, o nosso teorema de transporte de Reynolds para a conservação do momento linear, a gente tem que a taxa de variação do momento linear ao longo do tempo vai ser igual, né, a variação ao longo do tempo da integral no volume de controle, velocidade, massa específica e volume, né, no volume aqui infinitesimal, mais os fluxos na superfície de controle, que vai ser a velocidade, a massa específica, né, e o produto escalar VDA. E também, base no que a gente viu, né, que a variação da propriedade ao longo do tempo vai ser igual à força, a minha força resultante aqui, a gente pode substituir isso daqui pela força. A gente falou disso lá atrás. Na segunda integral aí, essa parte da velocidade, é a mesma velocidade dos dois? Ou um é em relação ao próprio fluido e outro é em relação ao sistema? Pronto, vou falar já sobre isso. Quando a gente estiver falando dessa velocidade, a gente vai ter que analisar o eixo, né? Porque quando a gente falava de massa, a massa, né, escoava ali, né, em relação ao eixo X. A gente não fazia essa análise do escoamento em X, Y e Z. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui com as componentes, né? U, V e Z. Certo? Depender de onde você está analisando esse momento, ou seja, essa força atuando a depender do eixo X, Y ou Z, que a gente vai ter U, V ou W. Tranquilo? Vou esperar então. Tá, vou falar isso, como se dá para cada eixo. Já que a gente está falando de vetor velocidade, a gente vai analisar isso para cada eixo. Então, só voltando aqui, gente, dp, dt, ao longo do tempo, vou voltar aqui, não fiquem tontos. A gente chegou a essa conclusão aqui, que a variação do momento linear ao longo do tempo é igual à força resultante que atua sobre ele, sobre o sistema. Então, a gente chega aqui a essa conclusão, né, de que a variação, a taxa de variação do momento vai ser a força igual a todos esses dois termos. O acúmulo e os fluxos. Tá? Observe, tem uma semelhança, Bruno? Tem, porque a gente pegou a nossa, né, equação lá, a nossa lei da massa lá, que disse nada se perde, nada se cria, tudo transforma, aplicou a equação do teorema de transporte de Reynolds. Agora a gente pegou o momento linear e aplicou o teorema de transporte de Reynolds. Então, eles vão ficar bem parecidas, né? Quando é que a gente vai usar, né, essa equação? Quando a gente quiser conhecer as forças que atuam no sistema, as forças de reação, quando aquele fluido escoa. Então, nós vamos ter, claro, aí, finalidades e aplicações diferentes. Então, é esta equação aqui que a gente vai levar para frente. Essa é a nossa equação final na forma integral do momento linear. Que a gente vai fazer também as nossas considerações acerca disso. Porque quando a gente fala de força, quais são os tipos de força resultante que atuam em um sistema quando o fluido está escoando? Né? Então, só para afirmar aqui, a gente vai ter um somatório de forças. A gente não vai falar só de uma força. A gente vai falar de várias forças que podem atuar ali. É igual a essa taxa de variação mais os fluxos da quantidade de movimento. Né? Primeiro termo no volume de controle, segundo termo na superfície. E como eu disse, essa força é o somatório de dois tipos de força. A gente vai tratar das forças de campo, né, que são devidas aí à gravidade. Então, eu posso ter ali, naquela força, a força aí gravitacional, né, que depende da massa e da gravidade, do volume de controle. E as forças de superfície, que pode ser a força devida à pressão, a força devido a uma contração, uma atração, né? Uma força de reação, por exemplo, quando a gente tem um jato de um fluido sobre uma superfície, então naquela superfície ela vai ter uma força de reação quando é atingido pelo jato de fluido. Então, lembrando também que ela vai ter um sinal negativo aqui,
né? Porque se eu tenho uma força atuando de um lado, eu vou ter atuando do outro também. Lembrem, quando o volume coincide com o sistema, a gente precisa, para aplicar a equação da conservação do momento linear, né, pensar e considerar que essas forças elas vão atuar para dentro da superfície de controle. Eu vou ter aqui a minha superfície de controle, a pressão vai atuar sobre essa superfície de controle. Diferente do elemento de área, que atua para fora do volume de controle, a pressão vai atuar para, né, dentro do volume de controle. É por isso esse sinal negativo. Mas nos exemplos, eu vou fazer com bem calma, explicando essa parte também dos sinais, tá, gente? Para cada coisa. Então, olha lá, aquela força, tinha apenas um F aqui, ela foi aqui dividida em forças de superfície e forças de campo que atuam sobre aquele volume de controle, aquela massa de fluido contida no volume de controle que a gente está analisando. Então, a gente pode ter aí tensões normais, tensões tangenciais, e a força de campo é quando a gente está falando sobre o campo gravitacional. A soma de todas essas forças de campo e de superfície, ela é igual a essa variação mais os fluxos. Então, observe que a nossa equação aí final, ela ganhou mais aqui, né? Ganhou não, destrinchou aquele termo de força, que pode ser agora a força de superfície e a força gravitacional. Se tiver uma força de reação, a gente vai somar aqui essa força de reação. O somatório das forças, que vai ser igual à variação mais os fluxos. E aí, quando eu falei, eu não me lembro se foi Leandro, não lembro se eu reconheci a voz, mas sobre esse vetor aqui, velocidade, né? Professora, vai ser a velocidade mesmo? Como é que a gente vai tratar aqui nessa velocidade analisada aí para a equação do momento linear? A gente está falando de quantidades vetoriais. Então, a gente vai precisar compreender naquele sistema qual é o eixo de análise, né? E as suas componentes de acordo com cada coordenada. Isso vai depender da geometria do sistema, o que a gente quer conhecer. A gente sabe que um sistema cartesiano vai ter o eixo x, y e z. Então, ao analisar o sistema, depender de qual a direção aí, né, em qual eixo a gente quer encontrar essa força, não essa pressão atuante, a gente vai usar para cada eixo, né, a força de campo no eixo X, mais a força de superfície no eixo X, e aqui a nossa componente, né, da velocidade, né, representando aí a velocidade pelo U no eixo X, por V no eixo Y, e por Z, né, no eixo Z, a gente tem aqui a nossa componente W. Observe que a nossa componente ela é em relação ao eixo, né, mais o nosso produto escalar, VDA, ele segue aqui sendo velocidade, né, vezes o nosso elemento de área. Respondi agora a pergunta? Eu não vi na hora no microfone. Respondeu, professor. Respondi? É justamente isso. Essa velocidade ela deve ser medida em relação a essa coordenada, né, usando as suas componentes apropriadas. Lembrando, mais uma vez vou reforçar, que esse produto escalar aqui, né, a gente vai ter que observar aquele sinal, né, se é na entrada, geralmente a gente vai ter aqui, né, sentidos aqui opostos, é negativo o sinal desse produto escalar. Se for na saída, a gente tem a velocidade na mesma direção do elemento de área, ele vai ser positivo. Mesma consideração que a gente fazia para a equação da conservação da massa. E algumas aplicações. Um exemplo é a mangueira do bombeiro. Quando ela é ligada ali, ela vai ter um bocal, né, e a água, ao sair, gera uma força de reação. Né, por isso que muitas vezes ela é difícil de ser controlada. Né, aqui também para cortar vidro, na maioria das tubulações, né, onde eu tenho grandes diâmetros, grande massa de fluido se deslocando, temos suportes aqui, né, desses condutos para suportarem essa força
exercida pelo fluido quando ele se movimenta. E é através da equação do momento linear que a gente também tem qual vai ser essa força, né? Porque a gente vai precisar de uma força, né, contrária que neutralize, que mantenha esse conduto, mantenha esse... É conduto mesmo o nome, onde o fluido vai escoar. Então, lembre, a gente vai precisar saber qual é o eixo de análise. Oi, Theo, tá fechada a porta. Ouviram um miau aí, não foi? Para poder aplicar a nossa equação da conservação do momento linear. Uma observação também bem importante, né? Já vamos fazer alguns cancelamentos aqui de alguns termos, a depender da situação. Se a gente está considerando um sistema de coordenada no eixo X e a gravidade atua no eixo Y, a gente já pode aqui, ó, cancelar nossa força de campo, né? E aí a nossa equação, ela se reduz aí às forças de superfície no eixo X, e a nossa componente U aqui da velocidade. E é mais que a gente... Gente, peraí, só um momento. Deixa eu só voltar aqui. Voltei demais. Algumas considerações, né, que a gente vai fazer em relação à equação do momento linear. A força de campo, a única força de campo que a gente tem é a força gravitacional, que ela vai atuar em Y, né? As forças de superfície, elas vão atuar ali circundante, agindo na superfície de controle. Então, quando a gente falar de pressão, a gente vai uma pressão na entrada e na saída do que a gente vai arbitrar como volume de controle. Lembrar que ela vai agir, né, nessa superfície de controle. Quando a gente está tratando dessas integrais, o regime é permanente, unidimensional, essas integrais elas vão ficar mais simples, a gente pode retirar a integral e fazer a multiplicação dos termos, quando a gente tratar de um regime permanente, principalmente unidimensional, onde a gente vai analisar somente um eixo. Né? Um ponto também bem importante, a gente vai usar sempre a pressão manométrica, a pressão efetiva. Então, se a gente tiver a entrada do volume de controle é dentro do conduto, onde a gente vai ter uma pressão. A saída é no jato, a saída para a atmosfera. Então, a gente tem na saída atuante a pressão atmosférica. Se a gente considera a pressão efetiva, lembra, a pressão efetiva despreza a pressão atmosférica. Então, a gente já pode cancelar aquela força de superfície, né, que é a pressão vezes a área, no caso da atmosférica. Então, é uma coisa também, a gente sempre vai trabalhar com pressões efetivas, manométricas ou relativas, aí como queiram chamar. E muitas vezes a gente vai ter, além da força de campo e da força de superfície, a força de reação. Seja essa reação fluido-superfície ou a reação superfície-fluido. A gente vai poder considerar se aquilo ali se trata de uma tração ou de uma compressão. Outro caso especial, né? Se a gente tem o volume de controle, entradas e saídas, né, uniformes, como eu disse, a gente pode tirar da integralização e fazer aqui o somatório dos fluxos de entrada e de saída. O somatório das forças é igual ao acúmulo mais esse somatório dos fluxos de entrada e de saída. Se o regime for permanente, né, o que é que está nos dizendo? Um regime permanente, eu não tenho variação ao longo do tempo. Então, esse meu outro termo aqui, ó, que nos diz, né, que essa variação ao longo do tempo, na integral do volume de controle, V, velocidade, massa específica e volume infinitesimal, se ele é permanente, isso aqui não vai alterar, isso aqui é igual a zero. Então, é uma outra consideração também que a gente pode fazer na nossa equação do momento linear. Pode repetir essa parte, professora?
Se o nosso regime for permanente e eu não tiver variação do momento linear aqui, né, no volume de controle ao longo do tempo, se eu não tiver acúmulo, meu regime é permanente, meu volume de controle é fixo, identificável, ele não muda, regime permanente, ó, não tem uma variação ao longo do tempo da integral no volume de controle, V, ρ, dV. Obrigado. Nada. Tranquilo, vamos fazer exercício. É para a gente fazer bastante exercício aqui ao longo da nossa aula, volume de controle variando, sem variar, né? Regime uniforme, não uniforme, eixo X, Y e Z. Quando a gente tiver um conduto inclinado, né? Porque se a gente está trabalhando aí, né, com força, e a gente tiver inclinação, a gente vai precisar considerar, diferente da equação da conservação da massa, né? Que a gente estava tratando de um fluxo, não importa se a gente tinha junção, não importava o ângulo aqui, vai ser bem importante. Vamos fazer exercício, vamos exercitar lápis, caneta e calculadora. Vamos começar com o mais simples e a gente vai melhorando as questões. Exercício 1. Ele fala aqui que a água sai de um bocal estacionário e atinge a placa. Ó, aqui está o bocal, a água vai atingir aqui esta placa, né? Ela sai a uma velocidade de 1,5 metros por segundo e a área desse bocal é de 0,01 metro quadrado. Considerando que a água é dirigida normal à placa e que escoa totalmente ao longo da placa, determine a força horizontal sobre o suporte. Né? Observe que o suporte está sendo segurado aqui por uma mão. Quando o fluido atinge essa placa, ela vai gerar uma força de reação. Ele quer saber qual é a força horizontal, então ele já está nos dizendo para analisar o eixo X, certo? Porque ele quer saber qual é a força gerada sobre esse suporte quando a água sai desse bocal a 1,5 metros por segundo. Primeira coisa, gente, que a gente precisa fazer, delimitar o nosso volume de controle, que a gente vai precisar conhecer as entradas, vai precisar conhecer as saídas. Então, primeira coisa, olha, se eu estou tratando aqui do bocal até a placa, né, interessante que a gente, né, e a mão aqui que vai resultar aqui numa força de reação para segurar essa placa no local, né, é importante a gente trabalhar com esse volume de controle, de saída aqui na saída do fluido, né, e na placa para que a gente consiga calcular essa força horizontal do fluido ao agir sobre a placa. Primeira coisa, delimita o volume de controle. Né? Se ele quer saber força, então a gente vai usar a equação da conservação do momento linear, que fala, né, que aquele somatório das forças é igual ao acúmulo mais o fluxo. Professor, é a equação da continuidade. Quando a gente quiser saber vazão, velocidade, né, tratou de força, a gente vai usar a equação da continuidade. Então, observe que a velocidade ele sai neste sentido, né, do fluido, que vai tocar a placa e ela vai escoar totalmente ao longo dessa placa. Então, esse volume de controle aqui ficando na saída do bocal, né, até a placa, a gente vai precisar analisar mais o quê? Né? Eu só tenho uma saída, né? Eu só tenho aqui o fluido saindo do bocal para atingir o suporte, né? Que ele não entra no suporte, ele simplesmente, né, escoa, né, na direção aí normal a essa placa. Então, a gente precisa analisar essa área aqui de saída da água. Então, lembra, a área vai apontar sempre para fora. Então, a gente vai ter aqui DVDA um sinal negativo. É essa situação. Uma outra coisa, a gente está falando de força, a gente precisa analisar também a pressão atuando nesse volume de controle. Eu vou ter aqui a pressão, né, atmosférica, quando o fluido sai desse jato, então eu tenho pressão atmosférica atuando na entrada e a pressão está todo livre, né? Esse meu volume de controle está todo livre, exposto à pressão atmosférica. O que vai acontecer é que quando a gente tratar de P1 e P2, né, a gente tem a pressão atuando aqui.
Então, ele vai ficar positivo. Eu tenho a pressão atmosférica atuando sobre esse volume de controle. Vai ficar negativo. É só a gente observar o eixo, gente. Y para cima positivo, para baixo negativo, X para a direita positivo, X para a esquerda negativo. Aqui é menos. Então, como ele está totalmente exposto à pressão atmosférica, a gente vai, desprezar essas forças de superfície. Em X, lembrem, a gente não tem força de campo, a gravidade atua em Y. A única força que a gente vai ter aí é a força de reação. Então, vamos pegar a nossa equação da conservação. Sim, sim. Não, depois que a gente delimita o volume de controle, ela sempre aponta para fora, Bruno. Sempre, sempre. É porque esse fluido está se movimentando, se deslocando, a gente analisa ali, né? Da região 1 para 2, da 2 para 3. Então, meu elemento de área vai apontar da região 2 para 3, né? E da região 2 para 1 e da região 2 para 3. Então, sempre para fora. Professora, Oi. uma dúvida. Quando a gente delimita o volume de controle, no caso, ele vai permitir que, independente da distância que tiver do bocal para a placa, se mantenha constante, no caso, né? Sim, a gente não está tendo movimento. O bocal e essa placa, elas não estão se movimentando. Então, não sei se é isso que você está me perguntando, mas esse termo aqui, ele já é igual a zero. Não, um exemplo, a distância do bocal de ser 1 metro ou 10 metros. Pelo fato da gente ter delimitado o volume de controle, meio que as propriedades ali dentro serão as mesmas, digamos assim. Seria isso? Sim, isso. Não vai importar ali a distância daquele ponto. O que, nesse caso, não, tá? Porque você tem aí ele totalmente livre, né? Da pressão atmosférica, mas, por exemplo, se você faz isso dentro de uma tubulação, por exemplo, a pressão varia ao longo da área, né? Se tiver alguma alteração. Então, em condutos fechados, é bem importante a gente delimitar uma região onde a gente realmente queira conhecer a propriedade, seja força, vazão, para que a gente não perca essas outras variáveis, né? De pressão, que pode variar de um ponto para o outro, área que pode variar de um ponto para o outro. Nesse caso, é como ele está totalmente livre, exposto aí à pressão atmosférica, né? Não teríamos diferença se ele fosse, né, 0,5 metros, 1 metro, 1,5 metro. Tranquilo. Obrigado. De nada. Não há atuação da gravidade, como eu já falei, no eixo X, então essa minha força aqui, de campo, ela vai embora da nossa equação, né? A força de pressão atuando nesse volume de controle também a gente já desprezou, PATM, eles vão se anular. A gente vai ter apenas a força de reação. Então, essa minha força de superfície não, a gente vai ter apenas a força de reação dessa placa em X quando o fluido atinge essa superfície. Eu já, considerei aqui negativo, isso é intuitivo, a gente só vai saber mesmo depois que a gente encontra o valor, se vai ser positivo ou negativo, mas para manter, essa placa aí em repouso, a gente teria que ter uma força contrária. Eu delimitei que ele fosse aqui negativo nesse sentido, mas a gente ainda vai confirmar isso. A gente tem apenas que essa força de reação em X é igual ao fluxo, né? O fluxo no momento linear, a gente vai ter velocidade U, né, que é a nossa componente em X, massa específica VdA. VdA vai ser negativo, dA aponta para fora, velocidade está no sentido da esquerda para a direita, então isso daqui vai ter um sinal negativo. A velocidade também, ela é constante, né? Então a gente não vai precisar fazer a integralização. Quando é que precisaria, professora, se a gente tivesse aquela função, como a última questão que a gente fez na aula passada? Lembra? A gente tinha uma função que descrevia a variação da velocidade em y. Aí sim a gente ia precisar fazer a integral. Nesse caso, o uzinho aqui, ele é igual a v.
A velocidade é constante da saída de fluido na horizontal. E eu vou ter apenas o fluxo de saída do bocal, né, para a placa. Então, eu não vou ter entrada nem saída, eu tenho apenas a saída do fluido, né, que vai atingir a placa. Então, essa nossa força de reação em X vai ser igual a menos, né? Esse sinal de menos é devido aqui VDA, integral, que a gente vai tirar também isso aqui da integral, U, que a velocidade é constante, então tanto o U quanto, né, esse nosso produto escalar aqui da velocidade vai ser 1,5, a velocidade aqui ela é constante de 1,5, dA, a área ele já deu de 0,01 metro quadrado. Então, a gente vai ter aqui, ó, já tirei da integral, né, a força de reação em X é igual a menos a velocidade, 1,5, a massa específica da água, a gente pode adotar aí a uma temperatura ambiente, VDA. Né, professora, eu não tenho, lembre, eu só tenho apenas o fluxo de saída da água para o bocal. A gente vai fazer um exemplo onde naquele volume de controle delimitado a gente vai ter entrada e saída. Aí sim, a gente teria que fazer o somatório dos fluxos. Aí seria a força resultante igual ao somatório dos fluxos de entrada mais o somatório dos fluxos de saída. Nesse caso, só lembrando quais foram as considerações que a gente fez. Vou apagar aqui para a gente reforçar. Não tenho força de campo atuando em X. O regime é permanente, então, ó, não tenho variação dessa propriedade ao longo do tempo. A minha velocidade é uma constante, então eu posso retirar a nossa... Não há necessidade de fazer a integralização, apenas multiplico os termos, né, os termos do fluxo, da saída do fluido no bocal, pois eu tenho apenas, né, a saída aqui nesse nosso volume de controle. Então, vamos fazer aqui, ó, a velocidade, 1,5 ao quadrado, já trouxe a velocidade aqui, ó, 1,5 ao quadrado, não podemos esquecer o sinal de negativo. Esse sinal de negativo, por sua vez, nos confirma que a força de reação é no sentido da esquerda para a direita, a gente vai ter um valor negativo. A massa específica da água, 1.000 kg por metro cúbico, e aqui é a área a área do bocal, que foi dada na questão de 0,01 metro quadrado. E a gente vai encontrar essa força de reação desse suporte quando o fluido entra em contato com ele. Perguntas. Eita, que ela falou bravo aqui. Perguntas. Obrigada, Lainá, nos trouxe aí uma resposta, ou seja, né, a força resultante é de 22,5 newtons, né, atuando da direita para a esquerda, por isso ela é negativa. Perfeito, gostei aí já com as unidades. Professora, nessa situação a gente tem que colocar que, no caso é menos FRX, ou a gente pode considerar que tipo, FRX seria menos 22,5? Sim, então, uma resposta estaria correta também, mas o ideal é que a gente sempre, né, traga, porque eu poderia aqui já colocar esse valor aqui de negativo, certo? E aí o nosso valor seria, né, FRX é igual a 22,5, eu já assumindo que ela estaria nesse sentido. Em algumas questões a gente já vai conseguir intuitivamente, né, identificar qual é o sentido dessa força de reação.
Não faria sentido a nossa força de reação da placa ser da esquerda para a direita, né? Pois eu vou ter um fluido aqui, ó, atingindo essa placa e essa mão ela vai estar gerando uma força de reação nesse sentido. Entendi, obrigado. E nada. Perguntas, gente? Façam para que fique bem esclarecido aí todo esse conteúdo. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais várias. Vamos ver até onde a gente consegue fazer. Exercício 2. A figura mostra um redutor, uma tubulação, né? Observe que é uma redução do diâmetro. Ele passa do diâmetro de 0,4 metros para 0,2 metros. O volume interno do redutor, o volume interno dessa região aqui, que ele aponta como um redutor, é de 0,02 metros cúbicos. A massa do redutor é de 30 kg. Avalie a força total de reação que deve ser feita pelos tubos adjacentes para suportar o redutor. Então, esse redutor, né, por sua vez, ele é acoplado à tubulação aqui por junções e parafusos, né? Tanto aqui quanto aqui, onde eu pintei aqui de amarelo. Então, a junção aqui, né, das tubulações de diâmetros diferentes a esse redutor. E o que ele quer saber é a força total de reação que deve ser feita pelos tubos adjacentes, o de 0,4 metros e o de 0,2, para suportar esse redutor quando o fluido passar. Então, o fluido vai vir aqui, uma velocidade de 3 metros por segundo, passa pelo redutor, né, tem uma força aí atuando nesse redutor, a velocidade depois, no diâmetro de 0,2 metros, ela vai aumentar, vai passar a ser 12 metros por segundo. Então, isso vai gerar uma força de reação. Qual eixo a gente vai analisar? Ele deu aqui a densidade relativa da gasolina, de 0,72, nos deu a pressão no ponto 1, que é nessa região aqui. Aqui é a pressão efetiva, tá? 58,7 quilopascal. E nos deu a pressão aqui absoluta no ponto 2 de 109 quilopascal, aqui nesse outro ponto. Então, observe que é bem importante, gente. É claro que ele quer conhecer aí a força de reação no redutor, mas é bem importante que quando a gente trace o nosso volume de controle, a gente trace em regiões que a gente obtenha o maior número de informação. Então, o ideal aqui é a gente traçar o nosso volume de controle num redutor, onde a gente tem essas informações aqui nesse ponto, por exemplo, de pressão, né? Pois a gente já vai ter, então, nesse volume de controle, a nossa força de superfície, né? Devido aí à pressão, que ela vai atuar. Lembrando que a pressão, ela atua sobre o volume de controle, né? Então, a gente vai ter aqui P1, e aqui a gente vai ter, no sentido contrário, que vai ser negativo, P2. Nosso elemento de área aponta sempre para fora, CA, sempre para fora, DA. E a nossa velocidade está da esquerda para a direita. Traçando aí o nosso volume de controle, né? Ele diz que há um volume interno, aí uma massa a ser considerada do redutor, que é de 30 kg, né? Um volume de 0,02 metros cúbicos. Então, outra informação que ele está nos dando, né? Que a gente não vai analisar só o eixo X, a gente vai analisar também o eixo Y e fazer separadamente o eixo X e o eixo Y para encontrar essa força de reação em Y e essa força de reação em X. Vamos fazer separadamente para cada eixo. Ele quer a força total. Ele não está nos pedindo a força só em um eixo. Então, a gente vai fazer para X e para Y. Nosso volume de controle aqui,
tá? Podia ser menorzinho aqui esse quadradinho. Deixa eu ajustar ele aqui. Nosso volume de controle. Vou botar aqui uma linha mais grossa. Controle da forma. Certo? Nosso volume de controle aqui em azul não tá. Vou botar aqui assim, mas lembre que ele toma toda a forma, tá, gente? Da superfície, igual como eu desenhei anteriormente. Então, a gente vai analisar o eixo X e o eixo Y. Já podemos desprezar aqui, ó. Não tem variação do volume de controle ao longo do tempo, isso aí vai ser fixo, indeformável. A gente vai analisar, né, essas forças na entrada e na saída. No eixo X não temos força de campo, né? O que a gente quer encontrar aqui vai ser a nossa força de reação em X e a nossa força de reação em Y. Tem força de campo em Y, sim, e tem força de superfície. A gente vai analisar aqui cada eixo separadamente. Vamos começar pelo eixo X, tá? A gente vai fazer o eixo X. Lembrando que a gente vai usar as pressões efetivas, né? Não é absoluta. Então, primeira coisa, vamos lá de novo para aquelas considerações. O regime é permanente, uniforme, e não há força de campo em X. Então, a nossa equação ela vai se resumir à força de reação, que é a que eu quero conhecer, e as forças de superfície. E quem são as forças de superfície? Pressão vezes a área. Então, a gente vai ter P1 aqui atuando no volume de controle, da esquerda para a direita, então ele é positivo. P2 atuando no volume de controle, da direita para a esquerda, por isso ele é negativo. Mais a força de reação que a gente quer conhecer. Não sei ainda se ela é positiva ou negativa. Estamos supondo ainda que ela seja positiva. Por isso, o sinal aqui está positivo ainda, tá? Mas a gente só vai ter certeza depois que a gente encontrar esse valor numérico. A velocidade no ponto 1, ela é uniforme, né? Bem como no ponto 2. Então, não temos essa necessidade da integralização. Então, essa nossa componente U vai ser igual a V1 na entrada e na saída, nossa componente U vai ser igual a V2. Então, observe que a gente tem entrada no ponto 1 e saída no ponto 2. Então, a gente vai fazer, né, o somatório dos fluxos. Entrada, V1, menos. Por que menos? Porque eu tenho aqui esse produto escalar VDA, então eu tenho velocidade para a direita e meu elemento de área para a esquerda, o sinal vai ficar negativo. Massa específica, V1, área 1. Na saída, que é o ponto 2, né, a gente vai ter V2, massa, V2, A2. Positivo, né? Porque positivo, velocidade e área apontam na mesma direção. Pergunta, gente. A hora é agora. Tudo bem com as forças de superfície, que é a pressão que atua no volume de controle. Força é pressão vezes área, tanto da região 1 quanto na saída, que é a região 2. Vou ter uma força de reação, além das forças de superfície, que é o que ele quer que a gente encontre e pede na questão. E, Bruno, é ótimo.
se sente tão bem quando ela sai das integrais. Se as velocidades forem uniformes, gente, ela sempre vai sair aí da integral, a gente pode fazer apenas a multiplicação. Tá? Então, vamos lá, vamos encontrar a nossa força de reação em X. A gente já tem, ó, P1, temos P2, só lembrando que para encontrar a efetiva aqui, a gente vai ter que diminuir a pressão absoluta, que ele deu de 101 kPa. Né? Temos V1, temos V2, temos como encontrar a área, pois a gente tem os diâmetros também. Temos todas as informações para encontrar essa força de reação em X. Vou só passar para o outro lado, quem está positivo passa negativo, quem está negativo passa positivo. V1, 3 metros por segundo. Então, aqui, V1. A massa específica, ó, muito cuidado, ele deu a densidade relativa, então, para encontrar a massa específica, a gente tem que multiplicar pela massa de referência ainda, e a 1 a gente vai encontrar, pois a gente tem um diâmetro, né? É só fazer aí a área pi ao quadrado sobre 4. Então, vamos encontrar 1 a 2. V2 também ele já deu. Temos aqui a massa específica e a área também. P1, ok. P2, ok. Área 1 e área 2 também temos. Não esquecendo do sinal para que a gente entenda essa força de reação. Deixa eu só... substituir aqui também. Quem é P1? Vai ser 58.700, tá? Em quilopascal ali, tá, gente? Não vou transformar para Pascal. É que a gente encontre Newton, né? Pascal aí, vezes... Eita. Newton por metro quadrado vezes metro quadrado vai dar Newton. P2 vai ser 109 menos 101, porque a gente vai trabalhar com a pressão efetiva, vezes a área 2, que é esta área. Ele falou aqui lá no início da questão que a pressão atmosférica é 101 kPa, Bruno. Então, como aqui ele deu a pressão absoluta, né, para que a gente encontre a efetiva, a gente subtrai da atmosférica. Né, porque aqui foi dada a pressão absoluta no ponto 2. Muito cuidado com os sinais, para que a gente encontre esta nossa força de reação no eixo X. A gente vai saber se ela vai ser positiva ou negativa, se vai estar aqui, como mostrado na imagem, ou se vai ser negativa. Vamos lá, quero valores, quero números, para que a gente entenda se isso é positivo ou negativo.
Pô, tem aqui, ó, substituído da diretriz. Só lembrando novamente, ele deu a densidade relativa, a gente precisa multiplicar por 1000, que é a massa de referência, para obter a densidade absoluta, né? Densidade absoluta igual a massa específica. Ó, Rafael já me trouxe números. Menos 4,682. Ó, se é menos, gente, então a força de reação é neste sentido, da esquerda para a direita no eixo X. Né, falar gente, mas eu tinha pré-determinado primeiro que ela seria positiva, né, mas o resultado nos mostra que o sentido é contrário, negativo aqui, ou seja, da direita para a esquerda. Vamos fazer agora para o eixo Y. Perguntas, dúvidas? Vamos fazer agora para o eixo Y. Tá? Então, primeira coisa, vamos pegar a nossa equação do momento linear para o eixo Y. No eixo Y, a gente tem V, né, como a nossa componente do eixo Y. No eixo Y, a gente tem, sim, força de campo, né? Só tem que observar, gente. A gente não... O fluido está escoando, né? Ó, nesse sentido aqui. Então, o fluido vai vir na tubulação, vai escoar nesse sentido. A gente não tem fluxo no eixo Y. Não temos já a variação do volume de controle, né? A gente não tem fluxo nenhum, o fluido está escoando na horizontal. Então, se a gente não tem fluxo nessa superfície de controle, no eixo Y, esse termo aqui que representa o fluxo vai embora. Não tenho variação, o regime é permanente, não tenho variação dessa propriedade no momento linear ao longo do tempo, ó, também esse acúmulo vai embora. O que a gente vai ter é força de campo em Y, força de superfície. A gente tem pressão atuando. Não, o que eu estou dizendo é que eu não tenho passagem de fluido nesse sentido. Meu fluido não está escoando nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Tá? E a gente também não vai ter força de superfície, eu não tenho pressão atuando aqui, né? A gente tem a variação da pressão ao longo de X, não a variação dessa pressão aqui ao longo de Y. Então, a minha força de superfície, né, que é pressão vezes área, também não tem no eixo Y, a gente vai ter apenas a força de reação, que eu estou aqui, por enquanto, dizendo que ela é positiva. A gente vai ter, né, a força, peso do tubo e do fluido gasolina dentro desse redutor, né, que age aí devido ao campo gravitacional, em Y. Vou considerar inicialmente que elas estão aí no meio, de cima para baixo, negativo, né? Então, o peso do tubo e o peso da gasolina, né, vou considerar, por enquanto, negativo, atuando aí de cima para baixo. A gente tem que essa força de reação em Y, que eu estou dizendo aqui, que é positivo, vai ser positivo, né? Se a gente tem o peso do tubo, né, atuando de cima para baixo, o peso na gasolina, nesse volume aí de 0,02, também atuando, né? Contrário aí, se a gente pensar, eu mostrei que a gente está longe, não fiquem tontos. Como eu mostrei aqui na frente, olha, a gente vai ter a gravidade, né, e o peso, tanto do tubo quanto da gasolina, sendo influenciado pela gravidade. Então, de cima para
baixo. Por isso que esse sinal aí está negativo. Volto já. Então, vamos lá. E quem vai ser, né, esse peso aí? A gente tem a massa vezes a gravidade, vamos considerar a gravidade aí 10, para encontrar o peso do tubo. A gente tem o peso do tubo, que é de 30 quilogramas, do redutor, tá, gente? E a da gasolina vai ser a massa específica do fluido, vezes a gravidade, vezes o volume. Né? Que é aí o nosso peso do fluido dentro desse redutor. Então, a gente tem a massa do tubo, 30 quilogramas, a gravidade aí 9,8. Tem a massa específica da gasolina, que é a densidade vezes a massa específica de referência, vezes a gravidade. Temos o volume também, que foi dado do redutor, 0,02. Ou já tem a resposta aqui. Vou ter tirado. Dá positivo, então esse sentido realmente é de baixo para cima. Tem uma força resultante em Y de 435,12 newtons. Porque o nosso objetivo é encontrar a força de reação do sistema, certo? Então, quando você passa aquele conduto, esse redutor, ele tem um peso, né? Ele é de ferro, né? Ele é de aço, então ele já tem um peso, né? Que vai, por isso que muitas vezes é colocado aquelas argolas, aqueles suportes embaixo da tubulação, justamente para suportar esse peso. Quando o fluido preenche o redutor, meu fluido tem uma massa ali, tem uma massa vezes a gravidade. Então, eu tenho uma força também resultante daquela massa de fluido. Também vai gerar um peso naquele redutor. Então, por isso que muitas vezes, Bruna, até mostrei uma figurinha aqui, é modelado e calculado, né, esses suportes. Estou vendo em algum lugar aqui, eu tenho uma imagem. Esses suportes dos condutos, né? Muitas vezes, quando a gente tem grandes tubulações, né, existem esses suportes, ou suportes assim, ou suportes que vão acoplar aqui em toda a tubulação, para suportar essa força quando o fluido passa pelo aquele conduto. Nesse caso, quando ele passa pelo redutor. Então, a força de reação vai ter que ser uma força ali, né? Contrária, ele vai ter que suportar uma força contrária, porque a gente tem duas forças. A força do tubo, que é de um material, né, pesado, tinha de volume de 0,02 metro quadrado, né, aquele redutor, e o peso ainda da água quando passa pelo aquele redutor. Então, isso vai ter uma força de reação contrária a essa massa. Faz sentido? É bom quando faz sentido. Então, achamos a força em X, né, que ela vai ser negativo da esquerda aí para a direita, e a força em Y quando o fluido passa, né, por esse redutor. E aí que se quantifica, né, se os parafusos vão suportar o fluido escoando a velocidade de 3 metros por segundo, que depois passa a 12 metros por segundo, naquele redutor. Pode se modelar também, né, os suportes. Isso. Influência do fluido, da massa de fluido, e influência do peso do conduto. Imagina um conduto de 30 quilogramas. É só o redutor, né? Professora, Oi. a situação de que seria solicitado a força resultante e a gente tem que calcular a norma de FRX e FRY?
Não entendi. Só você disse, mas peraí, calma. Como ele pede a força total, a gente acha em X e Y, não foi isso que você perguntou? Isso, a gente achou em X e Y, só que daí, tipo, seria a força de reação, né, em X e Y. Aí chegar e Isso. ter alguma questão de solicitar a força resultante, tipo, e a gente tem que solicitar, fazer a norma com FDRX e FDRY. Como a gente Seria a fez situação. agora? Não, não, peraí. Volta aí, porque eu não estou entendendo alguma coisa. Pronto, a gente calculou FRX e FRY, certo? Certo. Aí há alguma situação em que seja solicitado para a gente de calcular, tipo, a força resultante e fazer essa força, a resultante vetorial de FRX e FRY, não, assim? Não, não. A gente não calcula, não. Deixa eu ver se tem algum exemplo. Não. Então, a gente faz alguma coisa do tipo. Aliás, acho que tem uma questão do muro para a gente encontrar. Eu acho que tem um que a gente encontra a força. Só para cada eixo. É Não porque, como a senhora falou, um exemplo, tem entendi. algumas tubulações que tem um suporte. Sim, Daí qual esse seria a suporte, força, né, desse suporte isso, para. Tem uma questão da balança. Acho que dá tempo para a gente fazer agora. Vamos fazer uma inclinada para a gente fazer uma questão da balança, né, que seria ok. a força para a gente encontrar a força da balança, né, a força de reação da balança. Aí você me disse era isso. Vamos fazer essa inclinada, que eu queria fazer um exemplo também quando a gente tem uma tubulação inclinada, porque ele vai ter uma influência, né, sobre todo o sistema se a gente tiver essa inclinação. O que não caberia lá para a situação da equação da continuidade, mas aqui, como a gente está falando de força, sim. Então, a água escorre em regime permanente pelo bocal, né? A gente vai ter aqui um bocal, ele sai aqui, descarrega para a atmosfera. Ele quer a componente horizontal na junta flagelada, então tem uma junta aqui, ó. Então ele quer que a gente calcule essa força de reação, né? Claro. Indique se a junta está sob tração ou compressão. Então vamos ver tudo aqui que ele nos dá. Ele nos dá a pressão manométrica aqui na junta, de 15 kPa, nos dá o diâmetro e a velocidade aqui nesse ponto da tubulação e nos dá o diâmetro na saída. E diz que ele está inclinado 30 graus. Então, vamos lá, ele quer a componente horizontal. Vamos traçar primeiro o nosso volume de controle. Né? Se é aqui na junta, né, é ideal que a gente trace o nosso volume de controle aqui. Porque a gente já tem algumas informações. Ó. Primeiro que ele quer a força aqui na junta de reação. Né? Aqui é uma suposição ainda, né? Que é de tração, mas ele pergunta se é tração ou compressão. Então, se for positivo, vai ser tração, se for negativo, vai ser no sentido contrário, indicando compressão. Ele já dá a pressão manométrica e aqui a gente sabe que é a pressão atmosférica. Então, algumas coisas que a gente vai precisar, né, traçar. Elemento de área para fora da superfície de controle, a pressão atuando no volume de controle, então a pressão está aqui atuando no volume de controle, né, DA apontando para fora aqui. As informações aqui, então na entrada a gente vai ter, né, o produto escalar VDA negativo, sentido aqui do fluxo do fluido está da esquerda para a direita, e na saída a gente vai ter um sinal positivo. Né? Sempre lembrando aqui. Volume de controle traçado, ele quer a força no eixo X. Vamos lá. Não tenho força de campo no eixo X, esse termo já vai embora. A gente tem força de superfície, tem a força de pressão e vai ter a força de reação que a gente quer encontrar. Supondo ainda, tá, gente, que ele é positivo, essa força de reação em X. Né? Vamos ter aqui as forças de superfície, que é pressão vezes a área, na entrada e na saída. Né?
Lembrando que o nosso volume de controle está aqui, pintado de amarelo. Mais os fluxos, né? Mais uma coisa, fluxo é uniforme aqui, ele já deu V1 aqui, 1,5 metros por segundo, não disse que há variação de velocidade nessa seção. Ele entra com 1,5 e a gente precisa encontrar a velocidade de saída aqui. Então, a gente vai ter fluxo, sim, de entrada e de saída. Regime permanente, não tem variação aí. Ao longo do tempo, da integral do volume de controle, o ρdV. Feita a nossa simplificação, né? Vamos lá, nossa força de reação em X, mais as forças de superfície em X, é igual ao somatório dos fluxos. Né? Para a entrada, a gente vai ter, né, o V1, para a saída, a gente vai ter V2. Mas observe, se ele quer em X, observe que V2 aqui, né, o meu vetor sai inclinado aqui 30 graus. Então, a gente vai ter V2, a gente vai ter aqui V2x, porque se ele quer se ele quer em y na horizontal, né, na saída, essa nossa velocidade, esse nosso uzinho aqui, no eixo x, é igual a V2x. Então, a gente vai fazer cosseno do ângulo, né, que é V2x por V2, cateto adjacente pela hipotenusa. V2, então, é V2x, só colocar um xzinho aqui. V2x, então, será cosseno de 30 vezes V2. V2 a gente ainda vai encontrar, né? Porque a gente vai ter a vazão, a gente vai encontrar V2 ainda. Não foi dado, mas a gente vai encontrar ainda. É só para que a gente substitua os nossos termos aqui na equação. Só um minuto. A gente tem a força de reação, que é quem a gente quer encontrar. A força na superfície 1, que vai ser P1 positivo, ó, a pressão atua sobre o volume de controle da esquerda para a direita, vezes a área 1. Negativo na saída, porque a minha pressão atua da direita para a esquerda no volume de controle aqui na saída, é justamente a pressão atmosférica, vezes A2. Mas lembrem, a gente trabalha com pressão efetiva, então, viu pressão atmosférica, a gente já pode anular essa pressão e trabalhar apenas com a manométrica no ponto 1. Somatório dos fluxos, né? Se ele está dizendo que meu escoamento ele é uniforme, a velocidade se mantém naquele ponto, né? O nosso U vai ser igual à velocidade. Entrada tem um sinal negativo, VDA é negativo, né? Então vamos considerar que o sinal negativo, V1 massa específica 1. No ponto 1, observe que a nossa velocidade ela está aqui na horizontal, então a gente pode simplesmente usar nosso V1. No ponto 2, que é a saída, VDA dá positivo, sinal positivo. V2, né? Eu já coloquei aqui ao quadrado porque a gente tem V vezes V. V2 ao quadrado, cosseno do ângulo. Pois a gente precisa encontrar, olha, na horizontal, no eixo X. Então, o cosseno de 30 vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Logo, V2x é V2 cosseno de 30. Massa específica, área 2. Para cada eixo, ele pede aqui a nossa componente. Nesse caso aqui, ele pediu só a horizontal.
né? A gente calcula aí para cada eixo, x, y e z. O eixo que a gente estiver analisando, certo? Ah, sim. Então, eu já tinha respondido, né, em algum momento. Tudo bem aqui até essa parte? Vamos agora buscar essas informações, né? Quem é V2, P1 ele já deu, 15 quilopascal. A1 também, se a gente tem um diâmetro. Vamos lá. Como é que a gente vai encontrar V2? A gente não tem V2, né, gente? Ó, isso aqui era todo o meu V2x, V2 no eixo X, só tem que a gente não tem V2. É aí que entra a equação da continuidade. A gente tem V1? Tem. Não tem V2. Mas o que é que nos diz a equação da continuidade? A vazão que entra é igual à vazão que sai. Então, ó, se a gente tem o fluxo de entrada, que é velocidade vezes a área, a gente consegue encontrar a área com esse diâmetro, né? Então, ó, V2, que é quem a gente quer encontrar, né? Sabendo que a vazão 1 é igual à vazão 2, vazão é velocidade vezes área, V1 a 1 é igual a V2 a 2, a vazão no ponto 2. E aí a gente encontra quem é V2. Observe como vai juntando, ó. A equação da continuidade já está aqui nos permitindo encontrar a força de reação aplicando a equação da conservação do momento linear. Coisas vão meio que se acumulando. Meio não, né? Vai totalmente se interligando. Então, V2 aqui vai ser V1 a 1 sobre A2. Vamos lá. A gente já tem V1, 1,5. A área 1, pois a gente tem um diâmetro. E a área 2 também, porque a gente também tem um diâmetro. Não, Bruno, com fé já não vai errar, não. Vamos encontrar o nosso V2 para encontrar a força em Rx. Todos os outros valores a gente já conhece. Obrigada, Rafael Lainar. 6 metros por segundo. P1, 15 quilopascal. A1, V1 tá aqui ao quadrado, né? Porque é V vezes V, 1,5, que é a velocidade 1. Massa específica da água, A1. V2 acabamos de encontrar, 6 metros por segundo. Também ao quadrado. Pessoal, não esqueça, eu vejo muita gente esquecer, né, esse quadrado aqui, velocidade vezes velocidade. Como o regime é uniforme, né, a gente tem aí V ao quadrado. Cosseno de 30, a massa específica da água e a área 2. E aí vamos encontrar essa força de reação em X. Lembrem desse caso, quando a gente tiver um caso inclinado, a gente vai precisar encontrar essa componente da velocidade no eixo de análise. Se pedisse em Y, né? A gente iria ter que encontrar a velocidade em Y.
Obrigada, Rafael. Menos 668 newtons. Isso indica, né, a gente estava considerando inicialmente o FRX positivo, mas ele é negativo, da direita para a esquerda, gerando aí uma força de reação de menos 668 newtons. Fizemos um caso onde a gente tinha somente uma saída do bocal até a parede. Fizemos um caso dentro de uma tubulação, né, onde a gente tem ali entrada e saída ali entre uma redução. Fizemos um caso inclinado. Na próxima aula, eu vou fazer um exemplo para volume de controles aí móveis. A gente vai fazer esse exemplo. Eu vou fazer esse exemplo aqui também, que está no slide. Não sei se foi o que, eu já me perdi quem foi que perguntou, né? Que era para calcular aqui a leitura da balança. Então, observe que a gente vai ter uma balança sendo preenchida e a gente vai calcular qual vai ser essa leitura dessa balança, né, quando o fluido preencher aí a uma velocidade 1 esse tanque. Entra aqui em 1, sai em 2 e no ponto 3. Eu não sei se foi isso que... Eu não lembro quem perguntou, se foi o Rafael, se foi o Maurício ou se foi o Bruno. Se era isso o exemplo, a gente vai calcular aqui o peso da balança por meio dessa força exercida pelo fluido. Né? Vai gerar uma força de reação que a gente vai calcular essa leitura na balança. E aí a gente faz isso na nossa próxima aula de quinta-feira. Tranquilo, pessoal? Tem mais exercício nos slides, né? Exercícios de sugestões. Tem também vários exercícios aqui na nossa lista, que é desse conteúdo, para calcular a força de reação na comporta, um tubo aqui na vertical com a inclinação de 30 graus, para calcular aqui também a vazão do jato, né? Vai ter uma força aqui resultante. Tem também aqui um outro com redução, outro com redução para calcular a velocidade. Aqui também para calcular a velocidade. Então, gente, tem bastante coisa aqui para... Vai sim, Bruno, vai sim. Vendo aí a pergunta do Bruno. Vou passar a lista de presença, tá? Vou interromper aqui a gravação.